Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tetelestai, consummatus est. Tudo está consumado. Assim diz e apresenta São João a última palavra de Nosso Senhor na cruz, segundo o seu relato. A sexta palavra dita por ele. C.S. Lewis tem uma série de livros, mais de uma catequética, mas uma de modo particular. E poderíamos colocar talvez uma problemática, né? Mas ele é anglicano. Mas o Senhor deu já uma solução. Ele era mais influenciado pelo seu amigo do que pela igreja anglicana. Tolkien o influenciava mais. E graças a isso, seus escritos eram mais robustecidos pelo catolicismo do que pelas coisas que os desviavam. De modo que estas catequeses podem ser bem utilizadas por nós, lidas e fomentadas. E nesta sequência, talvez muito conhecida diante dos filmes e outras coisas, existe o modo como foi escrito, que é diferente talvez da sua cronologia lógica. E ele começa a escrever pelo centro, pelo querigma. E depois tem a sua sequência, de modo que os dois últimos livros escritos são as duas pontas. O início e depois o fim. É assim a ordem cronológica desta série de livros, que são as Crônicas de Nárnia. Primeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, onde trata deste mistério de Cristo que se dá a nós. Depois, aí sim, um paralelo. O primeiro livro, o sexto a ser escrito, o sobrinho do mago, e o último, a última batalha. E podemos, diante disso, entender um paralelo. Tanto na última batalha quanto no sobrinho do mago, a criação ela é constituída por 3 modulações de canto, tal qual no início, no final, 3 palavras, 3 sequências para dar seu fim. E vemos que podemos assim entender que Nosso Senhor também de algum modo o quis fazer. Quando vemos o livro do Gênesis, vemos que a criação se dá em 7 dias. E a redenção se expressa em 7 palavras. Os padres da igreja expressavam estes dias da criação diante dos 6 ao qual Nosso Senhor trabalhou a fim de tudo constituir, expressando isso em obras bem conhecidas, os Hexaemeron, onde expressavam este conteúdo. Para a redenção, poderíamos talvez colocar o Heptaemeron, porque existem 7 e o resplendor do 8º, o Dies Domini, o dia feito para o Senhor, aquele que supera o sábado
onde se tem um mero descanso para aprendermos a descansar nele. São João, então ele nos apresenta esta palavra. A sexta, referência talvez ao sexto dia, onde tem este resplendor. Tetelestai, consumatus est. Tudo está consumado. Tudo foi feito, tudo foi disposto, tudo aquilo que era necessário, o Senhor ali apresenta. São Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 25, diz 25 e 26. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés dele. Vemos assim, diante desta sequência que teremos na Semana Santa, que no próximo domingo nosso Senhor entra como rei profetizado, que vem montado não num corcel, mas num jumentinho. E vemos que nosso Senhor reina, mas não como talvez diante das histórias, um rei que reina num castelo, que tem uma corte, um rei que reina segundo aquilo que o mundo pensa, com castelos, tronos luxuosos, coroas com pedras preciosas e de ouro. Nosso Senhor reina, e reina de fato. Ele reina e tem tudo sobre seus pés, debaixo deles. Está acima de todos, suspenso. Ele tem seu trono, mais vistoso e belo, a cruz. Tem uma coroa, não de pedras, mas a verdadeira coroa, a de espinhos. Ele reina, a todos vê, a tudo vê, a todos ali, de braços abertos, acolhe. E a cada um de nós ensina. Tudo isso foi feito. Ele atrai todos a si, como havia dito. Todos estão debaixo de seus pés. Tudo aquilo que deveria ser cumprido foi feito. E por isso pode dizer, tudo está consumado. E depois, expressa São Lucas, expirou. Agora, só falta um, a morte. E por isso, expira. Entrega o espírito. E assim vence a morte. Aquela última inimiga que é colocada debaixo dos seus pés. Vencida com as mesmas condições com as quais ela entra no mundo. Em meio a um jardim, diante das armações que levam a usar um madeiro. Nosso Senhor está no jardim, o Calvário, em meio às armações dos homens para que ele fosse condenado e que usa assim o madeiro, a árvore da cruz, o mesmo modo a qual entrou, agora a morte é vencida. Primeiro vem, depois, diante de Cristo, é vencida. E do mesmo modo, como na criação, que se dá pela transformação, pelo transbordar do amor de Deus, assim também a reação se faz. Nosso Senhor basta-se a si mesmo. Deus não precisa de nós.
No seio da Trindade já se tinha tudo, mas como o amor ele é difusivo, diante do transbordar do seu amor, Deus cria o mundo. E com um transbordado amor ainda maior, diante do derramamento total do seu sangue, nos redime, nos restitui aquilo que nós perdemos e abrimos mão pela nossa própria vontade. Ele vem e se entrega, se doa, a nós se dá por amor. O que fazemos em meio a este amor que a nós se dá? Será que verdadeiramente sabemos amar? Reconhecemos o que fizemos e pedimos perdão na confissão? Buscamos com Ele ficar e buscar visitá-lo mais assiduamente no Santíssimo, a Ele que lá está a nos esperar? Ordenando o meu dia para saber com Ele falar por meio das orações? Despojando-me de mim mesmo para me revestir dele diante das minhas mortificações? São José Maria, ele, certa vez, celebrando a missa para algumas freiras, ele tem essa intuição. Ele as olha e vai dando comunhão e vai aos poucos dizendo: Senhor, eu te amo mais do que a esta. Senhor, eu te amo mais do que a esta. Senhor, eu te amo mais do que esta. E escuta, como por vezes o escutou o Senhor, que em locução lhe dizia: obras é que são amores. E com isso, Deus, que nos ama, quer também a nós expressar, que a nós alertar. É necessário que eu não só fale, é necessário que eu saiba agir, que eu transforme em atos, que eu concretize em atos aquilo que eu digo. Não basta eu dizer: eu amo Deus. Como? Como eu amo a Deus? Como eu expresso o meu amor por Deus? É necessário ter atos para com Deus diante da minha vida sacramental, da minha vida de piedade, de oração, visita ao Santíssimo, de mortificação. Não posso ficar na mesma. Qual a frequência com que eu vou à Santa Missa? Será que eu fico de mínimos? Mínimos essenciais, domingo, mas não posso dar mais para o Senhor? Imaginem vocês que dizem amar os seus maridos, certo? Só vejo meu marido no domingo, ou 1 hora, porque não pode passar disso. Não dá. É necessário desse contato, dessa proximidade. Imagine uma mãe: eu amo meu filho. Vê uma vez por semana, 1 horinha, falar rapidinho com ele e acabou. Oi. Não dá para viver assim. E se é assim com o amor humano, imagine com o Senhor. A quem se ama se busca. Imagine que também tenha se brigado com a pessoa que se ama.
Não, vou esperar um ano para falar com ela de novo, né? Assim, as pessoas que ficam de ano em ano achando que mutirão de confissão é preceito. Uma vez por ano eu me reconcilio com o Senhor. Fico, tudo bem, serelepe, enfrenta uma fila miserável na igreja, confessa, tá tudo certo. Isso não é amor. Uma coisa é, olha, não tem padre uma vez a cada. Ok. Mas aqui, nós temos padres à disposição. Por que não sempre? Nosso Senhor está à disposição para nos receber sempre. Devemos ter este empenho, buscar este ato de esvaziamento, de busca, de concretude. Uma Universidade de Santos coloca no máximo um mês. Máximo. A maioria, São José Maria, por exemplo, dizia 15 dias e já estourando. É necessária essa proximidade. Estarmos sempre quentes, aquecidos para estar com Ele. Podemos ter esta proximidade vivencial com o Senhor. Podemos visitá-lo no Santíssimo todos os dias. Ordenar a nossa vida para podermos rezar e transformar a nossa vida em oração. Ter pequenas mortificações, despojamentos de nós mesmos. São atos de amor. E atos de amor para com Deus por meio do nosso próximo. Diante de uma correção fraterna de alguém que comete algum erro, mas a correção fraterna ela exige algo. Não basta eu chegar e dizer, fulano, você está errado, hein? Não é assim. Não é no meio de todos. Separado. Com a pessoa. E não somente com palavras, mas também do modo certo. Eu tenho que levar a ela a entender aquilo. Senão, a pessoa vai se revoltar. Em vez de aproximá-la da verdade, vai afastá-la. É necessário este caminho. Por isso, fulano, não é no momento de irritação que eu corrijo. Porque o que eu falo é a paixão. Não. É falar diante da calma que se assenta, da razão que volta, para poder expressá-la com a verdade, levá-la à verdade. Também aprendendo a suportar a adversidade das coisas. No trânsito, aquele bendito que está a 20 por hora na pista de 50, ao bendito que está atrás buzinando porque eu estou no limite de velocidade e ele quer andar a 130. Sabendo esperar, ajudar aquela senhora que necessita atravessar, vendo aquela pessoa que tem uma maior dificuldade, uma proximidade com as coisas, doando o meu tempo, que às vezes por a mim é precioso, aqueles que necessitam, escutando, falando, sendo presença, aprendendo a não só suportar as coisas, mas também ser suporte para os outros, dentro de casa, ao esposo, ajudando diante de chegar do trabalho estressado, ou também quando chegam do trabalho estressadas, porque estresse, parar, saber mudar, diante dos filhos, na educação, sabendo estar com eles, não é só ficar cobrando, tá junto. Se esforçar também por se fazer presente.
Lembro a história de um pai que passava a noite estudando o exercício seguinte que a filha seria ensinada, para que ela, quando chegasse da escola, ele pudesse ensinar. Assim, exige esforço, exige ser suporte, existe este empenho nas pequenas coisas, que cansa, cansa. Mas saber descansar diante do sorriso daqueles a quem estendemos a mão, diante do nosso empenho, na vida em sociedade, na vida da igreja, diante do nosso exemplo, na nossa postura, na vida de oração, na nossa postura na Santa Missa, no modo como andamos, nos vestimos, nos portamos. Os santos muitos nos ensinam diante deste saber. De modo particular, dois santos são para nós talvez um alerta. Dois pequenos jovens que souberam amar diante de uma conversão em um toque. São Francisco Marto, que eu carinhosamente digo que é o santo do balde de água fria, ele soube fazer isso. Digo que ele é o santo do balde de água fria porque ele gostava de dar banho de água fria nos outros. Não literalmente, mas verbalmente. Em sua vida, certa vez, ele conversando com sua mãe o pergunta: filho, o que você quer ser quando crescer? Ele para meio indignado e: mas quem disse que eu quero crescer? Quero ir para o céu logo. Cadê a Virgem Maria que não vem? Assim, esse desejo de amor, esse desejo de estar com o Senhor, esse desejo que se converte em atos. Certa vez, depois das aparições de Fátima, creio que por volta de pouco menos de um ano, ele já sabendo que ficaria doente, que muito pouco tempo faltaria para ir para o céu, ele vai com Lúcia para a escola. E passava ao lado da igreja quando para. Ele fala assim: Lúcia, vai que você que tem que aprender a ler e escrever. Eu vou para o céu mesmo daqui a pouco. Então você vai, aprende, e eu vou ficar aqui adorando o Senhor. Que para mim isso é mais necessário. Depois quando você voltar, você me chama que a gente volta para casa. Essa atitude de quem ama, quer estar com o Senhor, quer estar ali por agradecer toda a grandiosidade que Ele tem em se dar a nós, quer estar com Ele. Santa Jacinta, que também carinhosamente eu digo que é a santa das ideias que ninguém quer abraçar, ela mostra o seu amor diante dessas ideias, porque a ideia de, num dia extremo de calor, pior do que aqui de Cabo Frio, talvez nem tanto do de Cuiabá, a brilhante ideia de não vamos beber água, vamos ficar com sede, ou de amarrar uma corda grossa na cintura ao ponto de ferir, diante desta penitência em amar a Deus, em fazer penitência pela conversão dos pecadores. Este ato de reparação por amor, este empenho diante da vida mortificada e de oração pela conversão daqueles que necessitam e por reparar a Deus que é ofendido. Assim viverão estes santos, com empenho, com força. Empenho este que é expresso pelo anjo pouco antes das aparições, quando ensina aquelas crianças
as orações que deveriam fazer. Diante da adoração do Santíssimo, ensina o anjo aquelas crianças a rezar: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos do Sacratíssimo Coração de Jesus e do Coração Imaculado da Virgem Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta oração que nos mostra que devemos reparar não só pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que também devemos fazê-lo, mas também por tantos que se dizem católicos, mas são diferentes. Tantos que se dizem católicos, mas sequer vão à missa, que sequer pisam na igreja. Tantos que se dizem católicos e não se confessam, e quando o fazem mal, e às vezes só uma vez por ano. Tantos que se dizem católicos, mas usam esse nome simplesmente para denegrir aqueles que são de verdade, por verem estes mais exemplos. Rezar por estes que são tão ultrajantes, estes que não ligam para o Senhor, que por vezes, diante da sua vivência, cometem sacrilégios por esconder pecados na confissão, por fazer mais comunhões, por comungar em pecado, por viver uma vida torta. Há tantos que às vezes não são católicos porque não conhecem, porque não buscam a verdade, porque preferem o que é cômodo, a vida no mundo, o querer a superficialidade, ou, ao contrário, por querer aquilo que é exigente exteriormente, mas que não tem amor. Rezemos por estes que são tão indiferentes ao Senhor, que não têm uma vivência reta. Rezemos por eles a fim de que seja o Senhor a tocá-los, a convertê-los. A Virgem Maria, ela aparece a esses jovens, essas três crianças, esses três pastorinhos, para pedir a eles que rezavam a Ave Maria correndo, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, e fazer com que eles rezassem terços e terços ao longo do dia. A estes que a viram e a amaram ao ponto de desejar ardentemente estar com ela no céu, querer e ter pressa. A irmã Lúcia, que ficou, por vezes se perguntou em sua infância: mas por que eu não vou? Tantos olham com pesar e fogem da morte, enquanto aqueles jovens santos ardiam de desejo por morrer para este mundo, para viver integralmente para Deus. A Virgem Maria, ela se usa deles para pedir estas orações, estas mortificações, este empenho, esta união com o Senhor na cruz, pela conversão de tantos. E também, de modo particular, nesta semana, onde na próxima sexta-feira seria um dos dias em que celebra Nossa Senhora das Dores. Sexta-feira da quinta-feira da Quaresma.
a sexta-feira que antecede o início da Semana Santa, ela vem a nós para nos pedir que com ela estejamos, assim como esteve São João, para que estejamos ali, diante da cruz, com o Senhor, aprendendo a amar aquele que nos dá amor. Ouçamos a ela que vem e que nos chama para podermos com ela aprender a amá-lo, a ser atentos ao que ela diz, para que, como São João, como os pastorinhos e tantos santos, aprendamos com ela a amar, pois ela assim nos ensina a amar como Ele quer que amemos, amar como Ele nos ama. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.